Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Use Penha para você. Vamos ouvir hoje mais uma reflexão sobre a vida, baseada nos conceitos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita, e conseguir transmitir para o maior número de pessoas esses conhecimentos. Esperamos que gostem. Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui quem fala com vocês é Caio, Juliano, para o Use Penha Podcast. Hoje o tema será a utilidade providencial da fortuna, um capítulo que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do item 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Afinal de contas, a fortuna é algo bom ou ruim? Qual que é a utilidade da riqueza na nossa vida? O Evangelho esclarece que a função da riqueza é prover ao homem os recursos necessários para o progresso material e também para satisfazer as necessidades de seus habitantes. Então a riqueza, por si só, ela não é algo ruim, ela não é algo dado por Deus, que é todo misericordioso, todo do bem. Ele não daria isso para nós nos prejudicarmos simplesmente. Isso é dado como prova, como motivo de evolução moral também. Mas a função principal é fornecer o insumo necessário para o nosso progresso material. No Livro dos Espíritos, há também o esclarecimento na lei da igualdade, na pergunta 814, por que Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? E aí, se nós considerarmos apenas a nossa encarnação atual, pode parecer realmente haver uma injustiça muito grande, porque algumas pessoas têm tanto e outros têm tão pouco. Isso é explicado pela questão da pluralidade das existências. Não apenas temos que considerar o recorte da nossa encarnação atual, pois os próprios espíritos, no planejamento das próximas encarnações, escolhem a prova da riqueza, do bem e da fortuna. Então, nós mesmos temos os momentos em que escolhemos estar em volta da riqueza ou estar em volta da miséria. E nós aprendemos que nem todos os homens são igualmente ricos, né? Isso causaria certamente a inércia da evolução do progresso material da Terra. E muitos de nós somos muito diferentes nas nossas escolhas, temos o livre-arbítrio. Muitas das pessoas escolhem gastar todos os bens materiais, toda a fortuna. Alguns já fazem bom uso, além de prover o progresso material, também consegue fazer com que essas riquezas continuem ou elas aumentem, inclusive, né? E a desigualdade, como também aprendido dentro do Evangelho, ela é inerente ao estágio evolutivo do homem. Apesar de muitas vezes, quando nós entramos na espiritualidade, tenhamos a igualdade com alguns outros irmãos, cada um está num estágio evolutivo diferente. Temos estágios e passaremos por provas diferentes conforme as nossas escolhas. Então isso é inerente às nossas existências diferentes, a pluralidade das existências. E como fazer bom uso da riqueza? Nós podemos ter vários exemplos. Recentemente tivemos o exemplo da doutora Tatiana Sampaio, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que se tornou amplamente conhecida com as pesquisas sobre o elemento polilaminina, que era uma droga para regenerar a medula espinhal e fazer com que pessoas tenham a esperança de voltar a andar. Os custos atuais das suas pesquisas ultrapassam 100 milhões de reais. Ou seja, é necessário ter um investimento privado, até mesmo de governos, para prover a evolução desses estudos, para prover um bem para toda a sociedade. Então, o dinheiro, nesse caso, a riqueza, é um investimento muito necessário. Nós vemos, por outro lado, usos desnecessários da riqueza, né, que traz consequências muito ruins, né? O homem fazendo abuso da riqueza. Então, vemos aí, por exemplo, gastos excessivos em guerras, trilhões de dólares,
em países que estão em conflitos por territórios, por poder, e gastos que poderiam ser utilizados, por exemplo, na questão da erradicação da fome, do saneamento básico de todas as pessoas, né? Então, a riqueza, ela é considerada como um todo, como uma prova muito difícil, até mais perigosa que a miséria, porque ela suscita sentimentos no ser humano que são sentimentos muito complicados de se entender. O orgulho, o egoísmo, até mesmo a vida sensual. O excesso de dinheiro, o excesso de riqueza pode trazer esse tipo de sentimento, né? E isso vai afastando certamente o homem dos pensamentos mais elevados do nosso plano espiritual, da nossa moral, né? E as riquezas? Essas riquezas, apesar de termos muitas vezes como provas, ela não fica num tempo sempre com as mesmas pessoas. Isso tem uma rotatividade, né? O próprio plano espiritual prevê que essa riqueza ela se desloque. Então, em alguns momentos estão com algumas pessoas, em outros momentos estarão com outras, né? E cada um deve se servir dela para fazer o melhor uso possível. Apesar da fortuna e do dinheiro ser algo inerente ao nosso dia a dia, ele é muito importante, mas a melhor forma de usar e empregar a fortuna é seguir o lema: amai-vos uns aos outros. Ou seja, para as pessoas ricas, darem do seu supérfluo aos que necessita, dar do seu necessário, porque o teu necessário também vai ser supérfluo. Ou seja, a riqueza e a miséria não são prêmio, nem castigo de Deus, são situações transitórias que o homem experimenta no processo de evolução espiritual. E a riqueza, longe de ser o mal, é um item muito importante para o progresso material do planeta. Portanto, se o uso for muito bom, for previsto para o bem, inclusive para ajudar aqueles que mais necessitam, ela vai prover também a evolução moral. O dinheiro deve ser encarado como um instrumento e não como um destino, ou seja, usamos o dinheiro para prover meios de ajudar, para crescer materialmente e crescer moralmente, mas não pode ser usado como nosso destino das nossas encarnações. O objetivo principal não é apenas ficar rico. Uma excelente reflexão a todos vocês, fiquem com Deus. Obrigado por ter ouvido até o fim o podcast Use Penha para você. Em breve, mais episódios. Fiquem com Deus.